Quando a gente fala de streak, claro que a gente já lembra da WrestleMania 30, quando tivemos um combate de Undertaker, que na época tinha uma sequência de 21 vitórias seguidas na WrestleMania e nenhuma derrota. Até que naquela ocasião, Brock Lesnar, a besta encarnada, chocou o mundo e derrotou Undertaker, fazendo então ali o tão famoso 21-1. No caso, ele era ali então o primeiro a derrotar o Undertaker em uma WrestleMania, né? Ninguém antes na história ali conseguiu fazer isso, e olha que o Undertaker enfrentou muitos nomes ali complicados, seja na época, seja historicamente. Inclusive ali as últimas vezes que ele lutou lá antes de enfrentar o Brock Lesnar, pô, só adversário pesado ali. Você teve o Batista, você teve o Edge, você teve o Triple H, teve o Shawn Michaels, teve o CM Punk, mais de uma vez inclusive ali o Shawn Michaels e o Triple H, combates épicos que depois dele você pensou ali, pô, depois desse combate do Undertaker contra o Triple H ou contra o Shawn Michaels, ele nunca mais vai perder. A verdade é essa, quem que vai ganhar desse cara? Ninguém mais vai ganhar desse cara. E o Brock Lesnar foi lá então e calou a boca de todo mundo, literalmente, né, porque o pessoal ali ficou em silêncio após esse combate, vendo lá então Undertaker finalmente ser derrotado. Ficaram em choque, o próprio Undertaker ficou em choque, né? Claro que depois o Roman Reigns também conseguiu vencer o Undertaker na WrestleMania, mas aí já não era mais uma quebra de streak. O Undertaker aí já tinha perdido uma vez, então perdeu de novo, então meio que foi mais de uma vez, não mudou muita coisa. O fato é que a primeira realmente é a que importa, e foi o que aconteceu. Brock Lesnar quebrou a streak de Undertaker. E aí nós tivemos na WrestleMania 34 um combate de Charlotte contra Asuka. A Asuka vinha então invicta desde os tempos do NXT. Ela simplesmente chegou no NXT, foi derrotando adversária por adversária por adversária, conquistou o título do NXT, segurou ele até o máximo onde deu, lesionou-se e teve que abandonar o cinturão e sair do NXT, mas saiu de lá invicta. Foi pro main roster, seguiu invicta. Por um tempo era uma invencibilidade onde não era só em combates ali dela contra outra. Não, eram combates até de duplas, que ela estava envolvida. Se tinha a Asuka no time, o time da Asuka vencia, porque a Asuka não podia perder, né? Então a Asuka ali ficou invencível por um tempasso. Foi lá, ganhou o Royal Rumble, enfrentou a Charlotte. E aí num combate onde a Charlotte simplesmente quebrou a Asuka, né? Destruiu a Asuka ali. Simplesmente a Asuka, nossa, levou uma surra e foi derrotada então ali pela Charlotte na WrestleMania. Charlotte então quebrou a streak da Asuka, né? Foi uma streak feminina aí, das mais recentes, mais relevantes que a Charlotte conseguiu quebrar, né? Assim, a Charlotte é um nome bastante relevante aí para a história da wrestling feminino, então faz sentido mesmo ter sido a mulher a conseguir ter esse feito contra a Asuka, né? Muitos ainda queriam que a Asuka ficasse um tempo mais ainda invicta, mas meio que não deu, né? Não deu. Acho que hoje em dia no main roster é complicado você conseguir fazer isso, de ficar assim invicta em todos os combates. Pode ser num pay-per-view, pode ser invicto num reinado, mas você ficar invicto em todas as lutas é muito difícil hoje em dia, né? A Asuka até ficou um tempo considerável. A gente teve então uma situação parecida de streak, né? Que foi a do Goldberg. O Goldberg no passado na WCW conseguiu ter uma sequência de 173 vitórias seguidas. Sim, 173 vitórias seguidas desde que ele chegou na WCW, né? E aí o Kevin Nash conseguiu quebrar essa streak do Goldberg, né? O Kevin Nash na WCW lá conseguiu, claro, com a ajuda ali de seus comparsas, ainda deram um choque no Goldberg, né? Pegaram aquelas armas de choque ali e acertaram o Goldberg, e não tinha como mesmo, né? E o cara tava todo morto. Kevin Nash mandou o Powerbomb na sequência no Goldberg, conseguiu derrotar o Goldberg ali, então quebrando a streak do Titã ali, do Super Soldier. É uma streak também bastante relevante, bastante lembrada, né? Hoje em dia eu acho que vai ser menos lembrada porque a Asuka passou o número ali, né, dele em termos de lutas seguidas, assim, desde que chegou na empresa. Então o Goldberg era conhecido por essa marca, agora nem tanto, embora foi WCW, a Asuka foi WWE, alguns consideram que WCW só deveria ter os dados ali colocados na WWE depois de ter sido comprada pela WWF, mas enfim, de qualquer maneira, uma grande streak quebrada pelo Kevin Nash, roubado pra caramba, diga-se de passagem, mas ainda assim quebrou, então já era, né? E aí,
a gente tem, claro, uma streak quebrada no reinado do Bruno Sammartino, né? O Bruno Sammartino que teve um reinado com o título da WWF de 2.803 dias. Isso dá mais ou menos mais de 6 anos, cara. Mais de 6 anos com aquele reinado dele ali. Claro que na época eles não defendiam toda semana, todo mês, era algumas defesas a menos ali. Mas ainda assim, pô, você segurar 2.803 dias um título é demais. E aí finalmente essa streak foi quebrada. Ivan Koloff, ou Ivan Koloff, como você preferiu falar, em 1971 chocou o mundo do wrestling e derrotou o Bruno Sammartino. Então ele conseguiu ser o cara a acabar com o grande reinado do Bruno Sammartino, né? Derrotando esse lendário superstar na WWE que tem estátua. Enfim, que coisa, meus amigos, que coisa, né? Ele conseguiu um feito memorável também. E claro que a gente tem que colocar também aqui o feito que o Hulk Hogan conseguiu fazer na WrestleMania 3. Porque é o seguinte, meus amigos, WrestleMania ficou famosa muito por conta do Hulk Hogan, né? A primeira, a segunda, a terceira principalmente, que por um tempo foi inclusive o maior público da história das WrestleManias, até na WrestleMania 32 isso ser quebrado, né? E ele ia enfrentar na WrestleMania 3 Andre the Giant. O Andre the Giant estava invicto. E aí, eu não estou dizendo na WWF, eu estou dizendo no mundo do wrestling, há 15 anos. Ele estava 15 anos invicto. 15 anos invicto, meu amigo. Você tem noção disso? Você ficar 15 anos invicto. E não era assim, invicto na WrestleMania, invicto... Porque, por exemplo, o Undertaker ficou mais de anos aí invicto em WrestleMania, mas em outros pay-per-views não, em shows semanais não. O Andre the Giant é invicto, assim, invicto mesmo. Em qualquer luta que ele tinha, ele estava invicto. Ninguém conseguia derrotar ele. Óbvio que lutava menos vezes, óbvio ali que não lutava toda semana, não era igual a galera é hoje em dia, era outra realidade, mas ainda assim 15 anos invicto. E aí o Hulk Hogan finalmente derrota então o Andre the Giant na WrestleMania 3 e acaba essa invencibilidade ali. Então foi um feito assim espetacular que o Hulk Hogan realizou, cara. Conseguir acabar com uma invencibilidade de 15 anos na WrestleMania, é por isso que ficou histórico essa WrestleMania, né? Por isso que muita gente queria ver essa luta, porque finalmente talvez o Hogan pudesse acabar com a invencibilidade daquele gigante que rodava pelo mundo e viviam falando, né? Pô, esse cara nunca perde, esse cara nunca perde, ele conseguiu derrotar esse cara, né? Então, que coisa mesmo. Antigamente eram umas histórias assim que dava pra ser feita, era legal, era interessante. Hoje em dia a geração Nutella não gosta, né? Hoje em dia a geração Nutella aí quer coisas mais modernas, e aí se fizer umas histórias assim, o pessoal não curte tanto. Enfim, é a vida, né? Mas aqui então estão as streaks que foram quebradas e quem foram os autores delas.